foco naquilo que traz resultado. Falamos muito sobre isso. Nós estamos aqui falando na Semana de Formação em Consultoria Tributária. Escolhemos o tema recuperação tributária e não foi por acaso. Nós pensamos que nós precisávamos de um foco. Um foco porque quando eu trabalho focado, eu consigo investir mais energia, consequentemente trazer mais resultado num curto tempo de prazo. Por quê? Porque a área da recuperação tributária é a área que mais gera valor agregado em honorários, tanto para contador, para advogado, para administrador, ou para pessoa que talvez nem é formada ainda, mas que já tem uma mentalidade de inteligência de negócio e sabe que o conhecimento ele deve ser monetizado. A área tributária no Brasil, e não é o Marcos que está falando mais precisamente na área de recuperação, ela é quase que um oceano azul. Por quê? Eu estou aqui com os dois maiores portais, tanto de contabilidade quanto de notícias jurídicas do país, me dizendo que o mercado de recuperação tributária sofre com a mão de obra. Falta mão de obra, pessoal, trabalhando na área de recuperação tributária. Quando eu digo para vocês que a recuperação tributária é uma das ferramentas de planejamento tributário que mais gera valor agregado, que os maiores honorários estão inseridos, de fato, pela minha experiência, isso é muito real. Mas eu quero trazer para vocês que ela não é a única ferramenta de planejamento tributário e que existem outras. E que a nossa filosofia foca em agregar valor com a utilização dos mecanismos e ferramentas do planejamento tributário, aliada ao quê? Às empresas, os tributaristas que trabalham com inteligência de negócio, com visão de negócio. Porque nós precisamos entender de negócio para trazer as melhores ferramentas de acordo com a necessidade. Lembra do exemplo, desde a primeira aula, do recuperador, que só sabe falar de recuperação? Ele vai numa empresa, por exemplo, que busca segurança jurídica, ele não vai saber ofertar, por exemplo, uma revisão focada em quê? Em contingências, em mensurar os riscos que essa empresa está suscetível. Ele não vai, por exemplo, avaliar se alguma ferramenta já utilizada de planejamento pode ser mais arriscada. Ele não vai conhecer, por exemplo, de planejamento, de reorganização societária. A probabilidade desse cara, por exemplo, conquistar grandes contratos recorrentes é muito mais difícil se ele estiver atuando num campo onde as empresas são e os empresários mais conservadores. Por isso que eu sempre trago essa reflexão, eu sempre faço esse exercício de revisão que nós devemos ter dentro da nossa caixa de ferramentas a recuperação. Mas ela não é a única. É importante nós termos mais. Nós não podemos só ter uma ferramenta, porque se ela estragar, por exemplo, nós podemos ter um problema. Pode ser que eu vou executar, eu vou numa reunião que eu preciso de outras ferramentas que necessariamente você pode não ter. Então, pessoal, o Oceano Azul tem poucos profissionais. Se tem poucos profissionais, para quem não quer empreender, tem muito trabalho para executar. Para quem quer empreender e ter um negócio, e ter um escritório, e prestar serviço para as empresas, agregar valor, trazer resultado, fazer sentido no negócio do cliente, e, consequentemente, tornando-se um diferencial competitivo no negócio dele, porque é isso que nós buscamos colocar na mente do profissional que atua na área tributária. Você precisa ser um diferencial no negócio dele. O empresário tem que visualizar a sua atuação, e não é sobre a perspectiva pessoal de gostar ou não de você, que os seus números demonstram que quando você atua, quando você analisa, quando você orienta, traz resultado. E qualquer grande decisão de investimento, por exemplo, de criação de outro negócio, ele vai te ligar. A partir do momento que isso aconteceu, esse cara vai contratar trabalhos para o resto da vida. E ele vai pagar 100, ele vai pagar 200, ele vai pagar 300, ele vai pagar 500 mil reais de honorário feliz, porque ele sabe que isso é um investimento, porque o retorno que está vindo é muito maior. E que ele está ganhando muito dinheiro. E cliente feliz e satisfeito é o seu melhor... Escuta bem. Cliente feliz e satisfeito é seu melhor vendedor.
Essa é a mentalidade que nós buscamos. Agregar valor. Inteligência de negócio. É legal falar não obstante, data máxima vênia, no tocante, no que concerne? É. A jurisprudência tende? É. Mas agora, entender do negócio do cara, saber que é legal o não obstante, mas aqui eu preciso muitas vezes trazer uma ferramenta aliada à gestão, na prática, de forma simples, pessoal. O simples funciona. O simples dá certo. Porque os números, pessoal, demonstram. O Brasil tem aproximadamente 20 milhões de empresas. Por que aproximadamente? Essa divulgação, ela foi lá em 2020 para 2021, não saiu ainda uma atualização. Desses 20 milhões de empresas, pessoal, os números que não são do Marcos, aqui ó, Agência Brasil, fonte do governo, IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, um grande instituto dedicado a estudos tributários no Brasil. 95% das empresas pagam mais impostos que deveriam, porque a legislação é complexa, é sofisticada, é confusa, alteração seguida de alteração, a linha. É muito difícil atuar na área tributária. E muitas vezes acontece o quê? Na dúvida, paga mais. Na dúvida, paga mais. E quem atua na área tributária sabe, não tem dúvida. Pode ou não pode, ou tem um risco, ou tem uma possibilidade. Crédito verde, crédito amarelo. Olha só, mais de 40 mil normas tributárias em vigor. Então, de fato, aqui a área tributária é um oceano azul. E qual que é o detalhe, pessoal, que nós estamos aqui e eu tenho a certeza e a segurança que não apenas falando, mas demonstrando, entregando ferramentas para você colocar em prática, desde a ferramenta de diagnóstico, o planejamento, o contrato de prestação de serviço, de parceria e provando que é fácil. Porque é muito fácil, pessoal. E eu sempre falo, eu estou matando o Papai Noel, eu estou quebrando um paradigma, eu estou sendo transparente. Atuar na área tributária é muito fácil. Nós aprendemos diagnóstico através da revisão e hoje nós vamos falar sobre isso, a revisão fiscal, que é o reprocessamento das apurações para a identificação das oportunidades, que você tem uma ferramenta com 62, 58 administrativas. Fez a revisão, identificou as oportunidades, lança os créditos e, sequencialmente, você cobra seus honorários e acabou. Acabou. É simples assim. É simples assim. Ela é fácil de atuar e ela é muito fácil de entrar no cliente. Olha, eu vou fazer uma revisão, por exemplo, de graça e o que eu identificar, 30% é meu. Fechou, assinado, tá tudo aí. Ao contrário, por exemplo, de algo que você chega e fala é 150 mil reais. É 480. E necessariamente, imediatamente, ele... Entendeu? É muito fácil vender recuperação tributária. E o valor agregado é muito alto. Então a pessoa fica a vida inteira jogando na Mega Sena, a vida inteira esperando ganhar um prêmio e não ter capacidade de ficar 4 dias, pegar esse conteúdo, ir para a rua, vender contrato, executar, faz uma parceria e vai ser feliz. Simples assim. Mas não basta, pessoal. Para atuar na área tributária, nós entendemos que para ser um profissional diferenciado, se destacar e ser desejado, nós sempre buscamos a filosofia que você precisa estar um pouco mais acima. Digamos que dentro da perspectiva da área tributária, você precisa ter um conhecimento estratégico, um conhecimento tributário aliado ferramentas de gestão para que a tua atuação seja extremamente estratégica. O teu conhecimento tributário, através de simples e rápidas soluções, você consiga trazer resultado através do conhecimento, por exemplo, em tributos diretos e indiretos. Através do conhecimento em obrigações acessórias. Você que está atuando, quer atuar, por exemplo, na área de recuperação, indispensável conhecer obrigações acessórias. Esse documento é a base para a revisão. Ele instrumentaliza o procedimento de revisão.
Quando eu falo de tributos diretos e indiretos, são tributos que incidem sobre a operação, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS, IPI, diretos, imposto de renda, contribuição social e assim sucessivamente. É o profissional que conhece sobre vendas e relacionamento. Lembra, não basta conhecer tecnicamente, você precisa se desenvolver, você precisa ter preparação, ainda que você não queira ser vendedor. Ainda que você não queira ter um negócio. Olha para o teu líder. Se nós estivermos diante de uma empresa com um procedimento e um processo profissional de seleção e alocação de profissionais na sua função adequadamente, o teu supervisor, o seu chefe, seu diretor é bom nisso daqui. Eu tenho certeza. Ele é bom nisso daqui. Deixa eu só ver que aqui travou, pessoal. Ele é bom, por exemplo, naquilo que nós estamos falando. Recuperação tributária. Muda de vida. Muda de vida, mas você consegue visualizar a escada que nós estamos subindo? Planejamento estratégico, desenvolver negócio, desenvolver pessoas. Colocar em ação tudo aquilo que eu quero. Se eu basta, eu quero faturar 1 milhão. Tá, e aí? O que tu vai fazer? Porque o teu vizinho, teu concorrente também quer. O que você vai fazer diferente? Quais são suas estratégias? Qual é o teu plano de ação? Qual que é o prazo para isso acontecer? Planejamento tributário. E aqui a ferramenta das ferramentas. Planejamento tributário é o pilar para uma pessoa atuar de maneira estratégica, porque dentro desse cara nós temos uma caixa repleta de ferramentas para aplicar no negócio do cliente de acordo com a sua necessidade. Planejamento tributário. E planejamento tributário não é fazer análise do simples, real e presumido. Isso é análise tributária, que é uma ferramenta de planejamento. Mas planejamento é muito mais. É você saber qual é a ação, qual é a possibilidade para tornar aquele negócio muito melhor do ponto de vista tributário no que se refere à performance. Fazendo isso vai gerar mais resultado, vai aumentar lucro, potencializar fluxo de caixa, por exemplo, através uma cisão, uma incorporação, a criação de uma holding para evitar o inventário, para preservar a segurança do sócio de exercer a função e o exercício da atividade empresária, e assim sucessivamente. Eu estava numa reunião antes falando sobre um planejamento tributário na área de pessoas, no que se refere ao custo da contribuição previdenciária, que apenas com uma estratégia a empresa não tem uma folha tão relevante, mas vai trazer uma economia aí de aproximadamente 150 mil por mês até final do ano, e ano que vem vai chegar em 250 mil. Planejamento tributário. Bem-vindo ao melhor, ao concurso da área tributária. E a estratégia tributária, que está em cima do planejamento, porque através de todas essas etapas eu consigo se tornar um estrategista, um profissional capaz de trazer a solução de maneira simples, rápida e adequada, que sempre vai buscar agregar valor no negócio do cliente. Consequentemente, agregando valor, ele se diferencia, ele torna-se um profissional desejado pelo mercado, que faz sentido no negócio do cliente, ao ponto de se tornar um diferencial competitivo, e a partir desse momento, você vai ter que se preocupar em formar outros estrategistas. Porque você não tem agenda, você não tem mais capacidade de atender a quantidade de empresas que vão te procurar, porque esse profissional não existe no mercado, ele está em extinção, e caso você souber, ligue para o 0800 e me avise que eu contrato se esse cara já não tiver um negócio. Exatamente, pessoal. Eu fiz a alusão que quando você se depara, por exemplo, apenas com um recuperador, poxa, Marcos, mas tu tá dando uma aula de recuperação e tá batendo no recuperador? Não! Eu estou dizendo que a recuperação é a área que mais tem honorários envolvido, mas não é a única. Eu quero trazer isso para vocês. Eu quero trazer essa visão, essa mentalidade, para que a gente possa sempre estar se desenvolvendo. Porque se você não desenvolver, e caso você se deparar numa reunião, por exemplo, com um estrategista, é possível que aconteça, por exemplo, um caso de Popó versus Whindersson. E talvez aquele que não ser o estrategista vai ser o Whindersson. E vai achar que não nasceu para isso. E depois da reunião vai chorar no banheiro e achar que não
nasceu para ser um tributarista, mas não, ele não estava preparado.